Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na vida de vocês mais uma vez. Obrigado por vocês me receberem em seus lares. Me chamo Pastor Tiago Matos. Estou aqui para poder falar de Cristo através deste canal e eu espero que seja uma mensagem abençoadora mais uma vez. Eu quero dividir com vocês algo muito interessante que aconteceu comigo nesta semana. Recebi o convite de um amigo para poder ministrar a palavra na igreja onde ele congrega e estudando a palavra, ela queimou muito no meu coração. Eu ainda espero que tenha sido bênção a mensagem ministrada lá para aquele povo lindo e maravilhoso. E interessante que a palavra continua viva no meu coração. Mesmo eu tendo ministrado a palavra na terça-feira, hoje é quinta, e a palavra continua viva, queimando no meu coração. Por isso eu decidi dividir com vocês. O tema dessa mensagem é escolha. As escolhas que nós fazemos muitas das vezes são primordiais, poderosas, decisivas para aquilo que acontecerá no nosso futuro, para aquilo que Deus fará também em nossas vidas. Eu quero dividir duas situações que aconteceu na casa de Davi, com Davi, porque algumas escolhas são baseadas naquilo que um dia nós já vivemos, e às vezes nós estamos tão presos ao passado, com medo de fazer novas escolhas, que repetimos situações, e a gente vai aprender um pouquinho isso na palavra. Tem um momento que a gente chega uma hora que nós precisamos entender que não dá para poder continuar fazendo as mesmas escolhas, porque os resultados serão os mesmos e assim não conseguiremos viver algo novo da parte de Deus para a nossa vida. Não sei de que forma essa palavra falará ao seu coração, mas eu sei que falará, porque ela continua falando ao meu e nós estamos falando da palavra do Senhor. Vamos lá? Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, nos versículos 6 e 7, diz assim, Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel falando, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Samuel, quando chega na casa de Jessé, orientado pelo Senhor para poder ungir o novo rei, que iria suceder a Saul, ele já entra na casa de Jessé. Quando Eliabe se aproxima de Samuel, Samuel logo coloca os olhos nele e decide em seu coração, aí está o rei. Olha só que interessante, imagina só se a escolha de Samuel fosse concretizada. Porque mais na frente, no capítulo 17, no versículo 28 e 29, vai dizer que quando Davi vai levar os alimentos para os seus irmãos, para saber o que estava acontecendo na guerra e passar informações para o seu pai Jessé, olha como Eliabe recebeu Davi. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste as poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Olha a arrogância de Eliabe. Olha a prepotência de Eliabe abordando Davi. Então aqui a gente consegue perceber que Deus disse para Samuel, eu vejo o coração e você vê o exterior. E quando Deus fala assim, Deus já começou a mostrar para Samuel que a escolha de Samuel estava sendo errada, baseada naquilo que ele estava enxergando ou até por algo repetitivo. Porque quando a gente volta no capítulo 10 do primeiro livro do profeta Samuel, no versículo 23, é exatamente o versículo onde Deus consolida a escolha do povo para levantar o novo rei que foi Saul. Olha as características de Saul. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Olha a característica de Saul, ele era alto, ombros largos, uma pessoa com postura. Então o primeiro rei que foi colocado no trono em Israel foi Saul, e essa era as características de Saul. Talvez aqui a gente consiga entender por que Samuel já colocou logo os olhos em Eliabe. Sabe, aqui eu consigo aprender que algumas escolhas na nossa vida são repetitivas. Parece que Samuel ia escolher Eliabe porque as características dele eram parecidas com a de Saul. Homem alto, ombros largos, aos olhos do homem,
com postura real. E aí o Senhor falou para Samuel: Samuel, você está se enganando, porque você acha que é a postura do homem que está determinado, mas eu vejo o coração. Quando ele fala que vê o coração, é porque ele já sabia do caráter de Eliabe. Por isso que ele o rejeitou. Então, ainda bem que as nossas escolhas nem sempre acontecem, porque se elas já acontecerem, se elas forem concluídas, o que seria de nós? Imagina só se a escolha de Samuel fosse determinante para o novo rei de Israel. Imagina só Eliabe, com toda essa prepotência, com toda essa altivez, se tornasse o novo rei de Israel. Mas ainda bem que Deus interviu e mostrou para Samuel que, apesar dele estar vendo o homem com postura, Deus enxergava o coração. As nossas escolhas precisam passar pela vontade do Senhor. Por mais que aos teus olhos esteja muito certo, muito perfeito, a palavra fala que existem caminhos que aparentemente são bons, mas o final deles é morte, morte mesmo. E aí a gente passa para a segunda parte e última, que eu quero dividir com vocês. Quando Davi vai na direção de Golias para poder entrar em guerra com ele, tem algo interessante para a gente poder aprender aqui no capítulo 17, no versículo 40. Olha só: tomou ao seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Olha que interessante. Aqui Davi escolhe 5 escolhas. Davi escolhe 5 pedras no ribeiro e vai na direção de Golias. Você já conhece o texto, eu quero encurtar. Ele, com uma pedra, conseguiu acertar a testa daquele gigante e o derrubou. Por que 5 pedras escolhidas por Davi? Porque as escolhas que Davi estava fazendo naquele momento eram escolhas determinantes para o momento e para o futuro, porque mais na frente a palavra vai falar no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, no versículo 22, estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Mais na frente, Davi, já maduro, já cascudo, com jornada, fala que mais 4 gigantes foram vencidos por Davi e por aqueles que estavam com ele. Então, as 5 pedras que Davi escolheu lá no ribeiro não era literalmente para aquele momento, não eram pedras reservas, mas eram escolhas que ele já estava fazendo que seriam determinantes no futuro, porque juntando 4 gigantes com Golias, foram 5 gigantes derrotados, 5 pedras no ribeiro. As escolhas que você e eu fazemos são determinantes. Antes de Davi derrotar Golias, você vai ler que o rei Saul tentou colocar suas armaduras em Davi, mas não deu. Por quê? Porque você tem suas características, você precisa ter as suas escolhas baseadas na palavra do Senhor. Antes que você venha concluir as suas escolhas, peça aval ao Senhor. Pergunta se é da vontade dele. Pergunta se aquilo que está crescendo, brotando no seu coração, tem um aval do Senhor. Porque tudo aquilo que nós fazemos com a liderança do Espírito Santo, com a permissão do Senhor, serão escolhas poderosas. Mas quando eu faço escolhas baseadas nas que eu já fiz e que deram errado, e na empolgação, ou até escolhas baseadas no momento, ou muitas vezes estamos sufocados, queremos ser libertos de certas situações, de certos relacionamentos, e fazemos premeditadamente escolhas erradas, e depois vêm as consequências. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Espero que ela tenha sido bênção. Compartilha de vida com as pessoas que você conhece e que as nossas escolhas sempre estejam baseadas na vontade do Senhor. Por mais que a vontade do Senhor venha a ser dolorida, venha a ser de grande impacto por não querermos ouvir o seu não, é melhor confiar e descansar no Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Eu te abençoo no nome de Jesus.